Olá, seja bem-vindo a essa aula em que eu vou te mostrar um pouco sobre os principais pacotes que a gente vai utilizar no decorrer do módulo para trabalhar com séries temporais no R. Então veja que essa ainda não é uma aula mão na massa, ela é uma aula em que eu vou te apresentar os pacotes principais e vou comentar um pouquinho sobre as principais funcionalidades acerca de cada um deles. Vamos lá? Você pode olhar aqui na minha tela e talvez você já vai ver aqui que a tela está escura. Aí eu gosto de fazer uma brincadeira aqui que nos módulos iniciais, nas primeiras conversas que eu tenho com alguém que nunca trabalhou com R, eu prefiro trazer a tela branca padrão, né? Mas a tela que eu prefiro trabalhar é uma tela mais escura. E você pode até achar engraçado, achar que não tem sentido falar isso, é um tema off-topic que eu estou falando aqui, mas muita gente tem uma barreira, né, sobre trabalhar com linguagens de programação, e a tela preta, como o pessoal costuma falar, que muitos desenvolvedores de software utilizam, aqueles grandes monitores, né, com telas escuras e código com aquele verde-limão, aquelas cores chamativas, assusta muita gente. Mas eu mesmo, né, tinha um pouco dessa barreira, até porque eu vim da área de administração e depois fui para finanças, aprendi a programar, mas assim, com, né, todo esse passar do tempo, hoje em dia as pessoas já conseguem perceber mais a importância de aprender uma linguagem como o R. Mas só para trazer um parênteses para você, dá uma olhada aqui na minha tela. Se você quiser mudar a cor da aparência da sua tela da RStudio, é aqui, tá? Eu fui em Tools, de novo, Tools, Global Options, Appearance. Aí tem aqui vários tipos de cores, tá? É algo engraçado, mas tem gente que assusta com a tela mais escura. Mas então, dado este parênteses, vamos focar aqui nos pacotes que eu tenho para trazer para vocês. Primeiro a gente vai carregar o dplyr, né, que é um pacote de manipulação de dados aí. A gente poderia trazer já de cara o tidyverse, né, que é um pacote genérico que contém o dplyr. E aí, fazendo uma analogia ao tidyverse, né, o tidyverse ele é um pacote que ele contém diversos outros pacotes principais para manipulação de dados. Ele é um grande incorporador de pacotes. Mas o foco aqui vai ser no tidyquant. Tidyquant é um pacote desenvolvido por um rapaz chamado Matt Dencho, não sei se é assim que pronuncia o nome dele, mas esse rapaz ele desenvolveu um grande incorporador de pacotes para ser análogo ao tidyverse e para que a gente possa utilizar diversos outros pacotes que já existiam. Por exemplo, um pacote que capturava, que era capaz de extrair dados de ações de empresas. Outro pacote que era capaz de extrair dados macroeconômicos de empresas. Então ele criou esse pacote chamado tidyquant. E dá uma olhadinha aqui na tela, eu vou te mostrar a documentação oficial, aqui, até na página errada. A documentação oficial aqui do tidyquant, tá? Você sempre olha a data, ele está numa data recente da gravação aqui, então tá tranquilo. A última data de atualização. E olha o que tem de interessante aqui. Ele depende, né, de alguns pacotes, como por exemplo o Lubridate, é um pacote que inclusive faz parte do tidyverse e é um pacote fantástico para trabalhar com datas. Esses são os pacotes que ele acaba importando, tá? Você não precisa instalar separadamente. Este pacote Performance Analytics é um pacote que também era desenvolvido separadamente e ele é capaz de fazer diversos cálculos em cima, principalmente séries temporais. Então, cálculos assim básicos de finanças que a gente faz corriqueiramente, como retorno, alguns outros cálculos assim, relacionados a percentuais, a manipulação de taxas, o Performance Analytics faz e o tidyquant importa, tá? Ele importa e justamente foca nessa linha tidy que o pessoal fala no R, que é de você poder trabalhar com tables, poder trabalhar com em sintonia com o tidyverse, tá? Esse pacote QuantMod, que também vem no tidyquant, ele é um pacote mais antigo que ele faz a extração de séries de ações de empresas, tanto para o Brasil quanto para fora do Brasil, em alguns outros países, Estados Unidos. Eu não sei dizer a lista exata de países, de bolsas, né, que a gente tem ali, que a gente consegue extrair, mas é bastante coisa, tá?
E outro pacote bacana que eu quero chamar a atenção aqui é o CoinDL. O CoinDL, eu vou até comentar um pouquinho dele separado, mas ele vem junto com o TideQuant, então não é necessário instalar ele separadamente, mas ele é um pacote muito legal para trabalhar, para puxar, para obter ali séries macroeconômicas do Brasil e de vários cantos do mundo, tá? E tem assim, depois você pode dar uma olhada com calma, mas tem várias outras bases lá, mas o que eu quero dar o foco é nas séries macroeconômicas, tudo bem? Então dá uma olhadinha aqui na tela. Outro pacote também bacana é o TimeTK. O TimeTK é um pacote desenvolvido pelo próprio criador do TideQuant também, e ele faz algumas melhorias na forma como o R trabalha com time series, né? Então tem objetos de classe time series mais antigos do R, né, de versões mais iniciais, que existem até hoje, né? E fazem parte da distribuição básica do R, mas esse pacote TimeTK, ele traz essa visão, né, de novo assim, Tide, que o pessoal costuma falar, que é para trabalhar em sintonia com o dplyr e com outros pacotes do Tidyverse. Então fica tudo assim, grandes pacotes ali que são integrados, tá? Então por isso é bacana também esse pacote aqui. E um pacote legal de visualização de dados de séries temporais no R é o Digraphs, tá? Ele trabalha com uma biblioteca de JavaScript de gráficos focados em séries temporais que chama Digraph. E a gente consegue trabalhar com isso diretamente do R. Tem outro que eu gosto muito, que é o HighCharter, tá? Se escreve assim, HighCharter é um pacote do R. Mas ele usa uma biblioteca de JavaScript que chama HighCharts, tá? HighCharter é o pacote do R e HighCharts é uma biblioteca de JavaScript. Mas eu não vou trazer ele nesses exemplos aqui, porque eu quero focar em coisas mais práticas e mais simples, tá? Ele precisa de ter um pouquinho mais de... ele não é complexo, o HighCharter, né? Esse outro pacote que eu comentei. Mas o Digraphs acaba sendo um pouquinho mais prático para exemplos iniciais. Mas os dois são muito bons. Então, em termos de pacotes, em geral, era isso que eu queria comentar. Um ponto adicional muito legal sobre o CoinDL é que, por exemplo, o Banco Central do Brasil tem como se fosse uma espécie de um portal dentro do CoinDL. Então, o CoinDL, eu até vou mostrar aqui na tela, dá uma olhadinha. Tem uma documentação, né, aqui nessa URL de como que você trabalha com a importação de dados dentro do R. Mas aqui, olha só, eu vou até fazer a busca no Google. Se você digitar no Google Central Bank of Brazil e colocar assim CoinDL, eu não sei se o nome do pacote é exatamente CoinDL ou Quandl, mas eu falo CoinDL porque eu acho Quandl um pouco estranho em português. Mas vamos lá. Se eu busco no Google dessa forma que eu busquei aqui, Central Bank of Brazil CoinDL, eu tenho o primeiro resultado aqui como esse portal aqui que eu estou comentando, tá? Então ele vai abrir este portal aqui do Banco Central do Brasil, tá? São dados macroeconômicos brasileiros, né? De finanças públicas, contas nacionais, sistema de pagamento, inflação, tem aqui taxa de juros, tem Selic, tem CDI, tá? Então, por exemplo, você quer usar taxas aí para comparar com investimentos ou comparar com outras coisas, a taxa Selic e o CDI e também IPCA, outros índices de inflação são muito utilizados e são rapidamente fáceis aí de serem extraídos usando o R e usando essa plataforma. Você pode também acessar no CoinDL e extrair diretamente o dado pelo site deles ou pelo Excel, até mesmo por Python, que é outra linguagem de programação, mas no R é extremamente simples, fácil e prático, por isso que eu gosto bastante. E, fazendo um parênteses, o Banco Central do Brasil tem um portal chamado Portal Séries Temporais, se eu não estou enganado. Esse portal de séries temporais do Banco Central do Brasil, ele é muito bom, só que ele não é tão intuitivo e tão prático de pegar as variáveis quanto é aqui pelo CoinDL. Então, até por isso que o Banco Central tem esses dados oficiais no CoinDL e eles são atualizados diariamente
em todos os dias úteis, tá? Então, assim, é uma fonte muito bacana de pegar estes dados para colocar em scripts, para gerar relatórios, fazer visualizações de dados bacana em finanças. Então, assim, a gente finaliza essa aula em que eu queria te trazer um pouco sobre esses principais pacotes para trabalhar com séries macroeconômicas, com séries temporais em geral, focadas para finanças / economia dentro do R. Então, até a próxima.